A aula de hoje é sobre a geração de 30, estamos falando do modernismo no Brasil, e vamos falar mais especificamente de 3 autores, o José Lins do Rego, o Jorge Amado e o Érico Veríssimo. A imagem que aparece na tela é o quadro Cinco Moças de Guaratinguetá, de 1930, do Di Cavalcanti. Vamos iniciar falando do José Lins do Rego. Descendente de senhores de engenho, José Lins do Rego, nasceu em 1901, faleceu em 1957, nasceu no município de Pilar, na Paraíba. Cursou Direito no Recife, onde se aproximou de intelectuais modernistas como Gilberto Freire e José Américo de Almeida. Poucos anos depois, em Maceió, conviveu com Graciliano Ramos, Jorge de Lima e Raquel de Queiroz. Em 1935, mudou-se para o Rio de Janeiro, onde participou ativamente da vida literária. Além de romances, o autor também produziu crônicas, ensaios e literatura infantil. Foi eleito para a Academia Brasileira de Letras em 1955, 2 anos antes de morrer. Criado no engenho de seu avô materno, José Lins do Rego testemunhou em sua infância e adolescência os últimos lampejos de uma tradição fundamentada no sistema latifundiário patriarcal e escravocrata. Essa experiência marcou sua obra literária, que, conciliando ficção e memória, retratou o homem e a paisagem da zona açucareira do Nordeste no momento de decadência do engenho, logo substituído pelo sistema industrial das usinas. Em uma linguagem fluida e popular, o autor representa a vida nos bangues, nos engenhos e nas usinas em seus diversos aspectos, envolvendo a abordagem psicológica, social, política, econômica e místico-religiosa. De acordo com o próprio autor, sua obra de ficção se agrupa em Ciclo da Cana-de-Açúcar, com Menino de Engenho, Doidinho, Bang, Usina e Fogo Morto. Tem o Ciclo do Cangaço, Misticismo e Seca, com Pedra Bonita e Cangaceiros. E tem as obras independentes vinculadas aos 2 ciclos, como Moleque Ricardo, Pureza e Riacho Doce, e desvinculadas desses ciclos com Água Mãe e Eurídice. Sobre Fogo Morto, é o romance síntese da ficção de José Lins do Rego. Fogo Morto articula-se em torno do tema central de suas obras, que é a decadência dos engenhos nordestinos e suas implicações sociais. Esse romance é dividido em 3 partes. A primeira parte, o mestre José Amaro, centra-se no drama desse homem que se orgulha de sua profissão de celeiro e sofre com a loucura da filha e com a luta contra o coronel Lula, que queria tirá-lo da fazenda. A segunda parte, que é o engenho de seu Lula, narra a história da ascensão do engenho Santa Fé, construído pelo capitão Tomás Cabral de Melo, próximo à cidade de Pilar, na Paraíba, e da decadência desse engenho nas mãos de seu genro Luiz César de Holanda Chacon, o coronel Lula. Na terceira parte, que é o Capitão Vitorino, é dado destaque a essa personagem, um tipo quixotesco que, em suas andanças de engenho em engenho, defende incansavelmente os injustiçados, sejam eles poderosos ou desvalidos. A inter-relação entre as personagens confere unidade à obra, que apresenta uma visão sintética da paisagem e da realidade humana e social da zona açucareira do Nordeste. O próprio autor do qual vamos falar é o Jorge Amado. Ele é filho de um proprietário de terras da região cacaueira. Jorge Amado de Faria, que nasceu em 1912 e faleceu em 2001, nasceu em Itabuna, no sul do estado da Bahia. Fez seus estudos secundários em Salvador e em 1930 mudou-se para o Rio de Janeiro para cursar Direito. No ano seguinte publicou seu primeiro romance, No País do Carnaval, e com Cacau e Suor, ele alcançou a notoriedade. Militante de esquerda, participou da Aliança Nacional Libertadora, foi preso por sua atividade política e em 1946 foi eleito deputado pelo Partido Comunista Brasileiro. Entre 1948 e 1952, viveu exilado na França e em Praga. Quando retornou ao Brasil, era mundialmente conhecido. Em 1959, foi eleito para a Academia Brasileira de Letras. Os primeiros livros de Jorge Amado se destacaram pela linguagem simples e direta, permeada por um tom poético. Também sobressai seu caráter político-social, marcado pela denúncia da miséria e da opressão das classes populares. Os romances das décadas de 1930 e 1940, como Jubiabá, Mar Morto, Capitães da Areia e Terras do Sem Fim, além de apresentarem preocupação social típica do romance de 30, também manifestaram as tendências políticas do autor, que nesse período era afiliado ao Partido Comunista.
Com a publicação de obras como Gabriela Cravo e Canela e Dona Flor e seus dois maridos, Tieta do Agreste, verifica-se uma nova fase de sua produção literária, voltada não mais para a denúncia social, mas sim para as crônicas de costumes de ambientação regional, nas quais afloram o pitoresco e a sensualidade. Sobre Jorge Amado, vamos destacar o livro Capitães da Areia. O romance narra episódios da vida de dezenas de menores entre 8 e 16 anos que, abandonados e marginalizados, cometem delitos para sobreviver. Em razão de ocupar um trapiche, que é um velho armazém diante do qual se estendia o areal do Cais de Salvador, são chamados de Capitães da Areia. Entre os protagonistas estão o jovem Pedro Bala, o líder do grupo, e João José, o professor, o único entre eles que sabe ler. Unidos por código de lealdade e fidelidade, eles contam somente com a ajuda de um padre e uma mãe de santo. O próximo autor do qual vamos falar é o Érico Veríssimo. Ele nasceu em 1905, faleceu em 1975, nasceu em Cruz Alta, no Rio Grande do Sul. Vindo de uma família rica e tradicional que perdeu o poderio econômico, trabalhou no comércio quando jovem. E ao se mudar para Porto Alegre em 1930, passou a se dedicar ao jornalismo, mesmo sem cursar a faculdade. Publicou o livro de contos Fantoches em 1932 e no ano seguinte, Clarissa, que é um romance de estreia que marcou o início de sua popularidade. Desde então, passou a se dedicar intensamente à atividade literária. Foi diversas vezes aos Estados Unidos, onde lecionou literatura brasileira e dirigiu um dos departamentos culturais da Organização dos Estados Americanos. Entre 1948 e 1960, dedicou-se à elaboração de O Tempo e o Vento. Além de produzir ficção, o autor também registrou suas memórias em solo de clarineta. A obra do Érico Veríssimo pode ser dividida em 3 fases. A primeira se caracteriza pelo registro da vida cotidiana na cidade e pela abordagem de crises morais e espirituais do homem na contemporaneidade. Alguns romances representativos desse período são Clarissa, Caminhos Cruzados, Um Lugar ao Sol, Olhai os Lírios do Campo e O Resto é Silêncio. A segunda fase corresponde à investigação das origens e da formação social, política e econômica do Rio Grande do Sul. A partir desse trabalho, o autor produziu sua obra-prima, O Tempo e o Vento, uma trilogia de envergadura épica. A última fase se caracteriza por um afastamento da temática sulina, voltando-se para aspectos políticos internacionais, como é o caso de O Prisioneiro e O Senhor Embaixador. Assim como Jorge Amado, Érico Veríssimo conquistou um grande sucesso junto ao público. Entretanto, parte da crítica considera sua obra superficial, tanto no trabalho com a linguagem como na análise psicológica das personagens. Sobre o tempo e o vento. As 3 partes que compõem o tempo e o vento são o continente, o retrato e o arquipélago. A saga da formação socioeconômica e política do Rio Grande do Sul se inicia no final do século XVIII e se estende até o ano de 1946. O desenrolar dos fatos ocorre em torno da região de Santa Fé, onde 2 famílias, Amaral e Terra Cambará, disputam o poder político. O ponto de partida do desenvolvimento dessa disputa é a luta histórica de 1893 entre os federalistas, representados pela família Amaral, e os republicanos, representados pela família Terra Cambará. Bons estudos!